como prometido, o melhor pão do mundo para vocês. Olha só como ele fica lindão, macio, gostoso, é muito saboroso. Vamos começar com a nossa receita. Eu vou colocar tudo no bowl da batedeira porque eu vou sovar aí a nossa massa, mas nada impede de você sovar ela na mão. Tô usando esse fermento biológico seco e vou colocar todos os ingredientes. Aqui primeiro a gente vai fazer um truque, porque esse fermento biológico seco, ele precisa ser ativado. Ó o leite, tá vendo? Eu colocando o dedo no leite, ele precisa estar morno. Morno ao ponto de que meu dedo fique lá dentro e não se queime, tá? Colocando todos os ingredientes, a manteiga também, vou deixar tudo na descrição certinho para vocês as quantidades, mas aqui é importante a gente fazer esse pré aí para ativar esse fermento, porque ele tá seco, então ele demora um pouquinho para ser ativado. Para esse processo ser mais rápido, a gente vai colocar aí com o leite meio quentinho, bem morninho, né? Vocês viram que eu coloquei o dedo e não queimou, então ele tá numa temperatura ideal. A gente tampa com plástico filme e deixa uns 10 minutinhos. Vocês viram que criaram um pouquinho de vapor, né? Desse vapor aí, lá dentro ficou bem quentinho. Olha só como foi que formou uma espuminha lá. Quer dizer que esse fermento tá ativo, ele tá legal para ser usado. Como a maioria dos ingredientes estava lá, agora a gente só vai completar com o último ingrediente, que é a farinha de trigo, tá? Pesado aí, 500 gramas, passou 10 graminhas, vocês vão ver aí, mas isso não faz diferença não, tá, gente? Eu acabei não retirando. E agora, por último, em cima da farinha, a gente vai colocar o nosso sal, tá? A gente não coloca antes para ele não atrapalhar ali a fermentação do nosso fermento, o crescimento. Como eu disse, eu vou colocar na batedeira, que para mim é mais fácil. Então, esse pão vai ser sovado aí, ó. Eu coloco ali, a minha batedeira tem como colocar ali o tempo. Eu coloquei 15 minutos de sova. Comecei bem devagarzinho, só para misturar essa farinha, senão essa farinha voa tudo para os lados. E aí, depois que a farinha estiver bem incorporada aí, ó, tudo misturadinho, que a gente sabe que não vai voar para os lados, eu aumentei no máximo e deixei aí sovando até a batedeira parar sozinha nos 15 minutos, que vai na contagem regressiva. Depois disso, ó, que ela parou, a gente vai retirar aí, ó, da nossa batedeira. Eu acabei guardando aquele plástico filme e a gente vai usar o mesmo plástico filme. Tá vendo como a massa fica elástica, fofinha, bem gostosa? Você pode apertar que você vai sentir a textura dela bem macia. A gente vai usar o mesmo plástico filme e vai fechar de novo a nossa boa aí da batedeira, tá? Ou plástico, ou uma vasilha, onde é que você sovou. A gente vai deixar até dobrar de volume, ou ficar bem grande. Aqui o meu dobrou de volume, eu já vi que tava bom, ficou 1,10 mais ou menos. E aí, eu já untei a nossa forma aonde vai ficar o nosso pão. Como de costume, a gente espalha um pouco de farinha na bancada para não grudar essa massa. E agora, a gente só vai abrir ela para modelar aí o desenho do nosso pão, tá? Você pode fazer como de costume, como quiser. Eu costumo abrir ela com o rolo. Ó, uma formiguinha andando aí, gente. Não consegui pegar ela, ó, que dificuldade. Mas deu certo. Abri o nosso pãozinho aí, ó, bem bonitinho, ó. Tá vendo que ela fica uma massa bem maleável, fácil de abrir, fácil de manusear e ela fica muito fofa. Depois disso, você enrola e modela aí o seu pão, tá? Essa receita dá um pão grande. Então, se você quiser mais de um pão, você precisa fazer a receita dobrada. Vamos colocar aí na nossa assadeira que já tá untada. E agora, a gente vai levar para uma segunda fermentação. E para essa segunda fermentação, eu não gosto de levar lá no sol para o pão crescer. Eu acho que o sol pode ressecar, mas é uma opção minha. Então, vou ensinar um truque para vocês. Eu vou ferver um pouco de água aí numa vasilha e essa água que tá fervida eu vou colocar dentro do forninho. Junto eu vou colocar o nosso pão. Eu resolvi colocar um plástico ali embaixo para quando o nosso pão crescer, não grudar no nosso guardanapo. E deixei ali, ó, vai mais ou menos 1 horinha ou até menos. Assim que você vê, olha o vapor que forma, vocês viram, né? Assim que você vê que o pãozinho cresceu, você já pode retirar o guardanapo. E esse plástico aí, olha, tá vendo? O guardanapo não gruda, gente, fica uma belezinha. Liga o seu forninho, porque já tá quentinho lá, e assa esse pão até dourar. Olha só como ele fica lindão. Espera um pouquinho, depois que passou um pouquinho, você já tira da forma para ele terminar de esfriar aí em cima da bancada, tá vendo? Eu coloquei aí para ele poder respirar. Assim, ele não retém toda a umidade e não fica molengo, nem dos lados, nem embaixo.
e fica lindão o nosso pão. Se você gostou, deixa sua curtida e seu comentário.